Nossa, as crianças da minha classe de evangelização hoje estão tudo apagadinho. Boa noite. Muito bom. Agora sim. Deixa eu fazer uma breve apresentação para quem eu não conheço. Eu sou Sandra, faço parte aqui da equipe de evangelização do WES. Então vocês nunca me veem aqui na palestra. A gente chega e fica ali com as crianças o tempo todo. Então os rostinhos que eu não conheço, muito prazer, tá bom? E hoje eu vim aqui nada mais do que contar histórias do Chico Xavier para vocês, tá? Vocês viram aqui esses bonequinhos e devem estar pensando, o que será isso? Então, assim, muito brevemente falando, isso aqui foi um projeto nosso, da nossa casa, que aconteceu durante a pandemia. Nós não podíamos dar as aulas presenciais para as crianças, aí nós fomos intuídos a contar as histórias do Chico com esses bonequinhos. Tem um canal no YouTube que se chama assim, Tia Sassá, sou eu, e Chico Xavier. São 100 histórias contadas dessa forma, tá? É uma história mais linda do que a outra. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais da vida do Chico, pode depois acessar o canal. Eu vou contar uma história assim só no finalzinho, tá? Até chegar lá, nós vamos conversando e contando outras histórias do Chico, tá bom? Nós sabemos que o nosso Chico, o amor do Chico, ele não se restringia somente às pessoas. O Chico, ele amava a toda a criação divina. O seu afeto, o seu carinho era estendido também às plantas e aos animais. Quando ele já estava lá em Uberaba, ali passando pela Praça do Correio, ele avistava-se ali a subida da Onça. Era uma das subidas mais íngremes da cidade de Uberaba. Carro era proibido passar ali. E Chico passando ali, ele vê uma cena que machuca o seu coração. Ele vê um carroceiro espancando, chicoteando um cavalo que não dava conta de subir, porque na sua carroça havia pesados materiais de construção. E o carroceiro gritava com o cavalo, xingava palavrão, e o Chico queria de qualquer forma tentar ajudar o cavalo. Aí ele foi se aproximando, tentando um diálogo com o carroceiro. E chegou e falou assim: meu senhor, o senhor não acha que poderia dividir essa carga em dois? Olha só o cavalo, ele não dá conta. Aí o carroceiro nem olhava para o Chico, continuou espancando o cavalo e falava assim: ah, eu alimento muito bem esse bicho e ele não está correspondendo. E o Chico: mas senhor, o senhor não vê que ele está velho e cansado? Velho e cansado estou eu, preciso ainda trabalhar. Chico percebeu que o diálogo ali seria muito difícil. Aí ele se silenciou e precisava dar um jeito naquela situação. As pessoas foram chegando, vendo a cena. Aí ele falou assim para o carroceiro: o senhor não quer me vender o cavalo? Eu te pago um preço bom e até um pouco mais. Aí o carroceiro, na hora que falou em dinheiro, né? Os olhinhos brilharam. E ali Chico fez o negócio do cavalo, deu uns trocados para um garoto que estava ali, para que pudesse levar o cavalo amarrado por uma corda,
até as imediações da comunhão espírita cristã, onde o Chico trabalhava, o primeiro centro espírita do Chico. E ali o cavalo aposentou, comendo a graminha verde do pasto. Tem muita gente por aí que pensa que a dor é só dos humanos. Maltrata tantos bichinhos que chega a ser desumano. Muitas vezes os animaizinhos nos servem com tanta alegria, aguentam nosso mau humor e até a nossa pancadaria. Sejamos como nosso Chico, que amava a Deus, aos homens e aos animais. Fazia pelos bichos sacrifícios, porque o seu amor sempre era grande demais. Então, vejamos. Nessa época, Chico estava aposentado com apenas um salário mínimo. Imagina o sacrifício que ele fez para poder salvar um animal que ele não era nem lhe pertencia. Quem de nós já fez uma proeza dessa? Se condoeu de tal forma assim? A gente tem dinheiro no bolso e não faz, não é? Sem dinheiro jamais faríamos. Então, assim é um pequeno exemplo de quem o Chico é. O Ícar Batista, um dos amigos do Chico, lá de Uberaba, ele presidiu o Centro Espírita da Prece por algum tempo. Ele conta que certa vez ele nunca tinha visto o Chico assim tão bravo e tão indignado. Apareceu no portão da casa do Chico um gatinho magro, quase nem miava. Estava com os dois olhos inflamados. Também pudera uma maldade humana havia enfiado 2 pregos nos olhos do gato. Chico agasalha aquele gato, põe no colo e cuida mesmo do gato. O Ícar, ele fala que o Chico botava o gatinho no colo e ficava assim: isso não pode ser coisa de criança. Só pode ser coisa de adolescente quase adulto. O que é que vamos esperar de uma pessoa assim no mundo? E o Ícar, ele dizia que o Chico até se segurava com a indignação para que aquela energia que ele estava sentindo não chegasse até o autor da maldade, que ele nem sabia quem era. E o Chico ali começa a cuidar do gato. Chamou o veterinário, passava a pomada do vovô Pedro nos olhos, dava leite com a seringa, se dedicou assim 3, 4 dias para o gato. De hora em hora ia ver o gatinho ali na caixa de papelão. Mas não teve jeito. O gato morreu. No dia, o Chico se fechou, não conversou com ninguém, chorou. Só no dia seguinte, segundo o Ícar, é que o Chico veio esboçar as primeiras palavras. E ele disse assim: o homem acha que ele arranja karma só com o que faz de mal a outro homem. Uma barbaridade dessas não fica impune, não. As leis de Deus cobram tudo. As leis de Deus cobram tudo. Ou seja, na lei de ação e reação, na lei de causa e efeito que a doutrina ensina tão bem, nós seremos responsabilizados, não só pelo que fazemos de mal a outras criaturas, mas também a esses elementos da natureza. Vamos pensar, gente, nós
Não pedimos tanto para os espíritos superiores proteção? Cuida de mim, me ajuda, me envolva. Então, esses espíritos superiores, eles estão para nós, assim como nós estamos para os animais. Nós aqui reencarnados, nós somos os anjos guardiões desses bichinhos. Então, é nosso dever cuidar, né? Acarinhar, proteger. André Luiz, em uma de suas obras, ele diz que chegará o dia em que o homem tratará os animais dos estábulos com o mesmo respeito e com a mesma atenção com que ele trata os entes de casa, os entes de sua casa. O Chico, certa vez, ele disse assim que quem chuta um animal é porque ainda não aprendeu a amar. Então, como podemos dizer que nós amamos a Deus se nós ainda maltratamos tantos esses elementos da natureza? Os excessos que nós cometemos com tanta coisa da natureza, não é? A gente sempre dá desculpa assim, eu não sou que nem o Chico, né? Nós vemos aí que Francisco de Assis, olha a maneira como Francisco de Assis, ele se interagia com a natureza. Ele era capaz de chamar todos os elementos da natureza de irmão. Então ele dizia irmã lua, irmão sol, irmão lobo, irmão fogo. Até a dor, Francisco de Assis chamava de irmã. Por quê? Porque Francisco entendia que a dor não era para nos castigar, para nos destruir, para nos punir, mas era para nos libertar. Nós espíritas, nós já temos esse conhecimento, mas na hora que a dor bate na nossa porta, a gente se desespera, a gente se vitimiza, a gente acha que Deus está injusto com a gente, não é assim? Não é assim a nossa interpretação? Na casa do Chico, havia muitos gatos e cachorros. O Chico chegou a conviver com 20 gatos, mas ele cuidava de todos. Quando ele tinha um compromisso, que ele tinha que fazer uma viagem, ele sempre fazia questão de levantar mais cedo e cuidar dos animais. Ele que alimentava. Dificilmente ele delegava essa função a outra pessoa. Uma ocasião, a irmã dele, que fazia a compra do açougue, ele disse assim para ela: minha irmã, se faltar dinheiro para comprar a carne nossa e dos bichos, você deixe de comprar a nossa, mas as dos nossos bichos não. Isso para a gente entender, né? O tamanho do sentimento dele, a integração dele com a criação divina, né? Com os animais. Ainaldo Rocha, já desencarnado, que foi o marido da nossa querida Meimei, ele era amigo do Chico, saía lá de Belo Horizonte, ia várias vezes em Pedro Leopoldo acompanhar os trabalhos do Chico. E Arnaldo Rocha, juntamente com Carlinhos, um outro amigo, querendo descontrair o Chico, né, levar o Chico assim para um pequeno lazer, eles convidaram o Chico para fazer uma pescaria. A princípio, o Chico até relutou, né? Mas depois ficou constrangido de dizer não para os amigos e acabou indo. E o riozinho lá de Pedro Leopoldo estava bom para peixe. O balde ali do Arnaldo e o balde ali do Carlinhos só enchia de lambari. O do Chico não tinha nada. Não tinha nenhum. Aí o Arnaldo olhava para o Carlinhos, um olhava para o outro, falava assim: o Chico não sabe pescar.
Aí foram chegando pertinho dele, né? Querer dar uma aulinha ali para ele e tal. Aí eles perceberam que na vara, no anzol, no bambu da vara do Chico, não havia nem anzol. Aí ele respondeu assim: é que eu fiquei com pena das minhocas e dos peixinhos, né? Então, essa era a pureza dele, né? Verdadeira. E uma vez querendo justificar para as pessoas esse apego que ele tinha com os animais, ele disse assim: vou ler para vocês porque eu acho muito bonito isso aqui. Ele disse assim: é preciso que alguma coisa nos prenda no mundo, porque senão perdemos a vontade de permanecermos no corpo. Vejam bem, o que é que me interessa na Terra? A não ser a tarefa mediúnica? Nada mais. Dinheiro? Eu só tenho o necessário para sobreviver. Casa? Eu não tenho o que fazer com mais de uma. Então, eu procuro me interessar pelos meus gatos e pelos meus cachorros. Quando um adoece ou morre, eu choro muito, porque se eu não me ligar em alguma coisa, eu deixo vocês. Então, eu trouxe aqui só algumas histórias, porque se fosse assim, daria para ficar aqui horas contando histórias só do Chico com os animais. Mas agora nós vamos falar um pouco do Chico despreendimento, o Chico despreendido, desapegado das coisas do mundo, né? Muito diferente de nós. E vou contar para vocês mais uma história. Teve no início, né, da sua mediunidade, Chico muito pobre, família extremamente com muitas necessidades, faltavam até o básico, né? E teve uma época que o Chico só tinha 2 ternos. Um ele usava e o outro ficava de reserva. Naquela época os homens usavam muito essa vestimenta, né? O terno e custava muito caro, porque era só os alfaiates que faziam. E o Chico estava ali reunido com alguns amigos dele, amigos mais próximos, e ele falou assim: teve um dia, tempos atrás aí, que veio um médium lá da cidade de São Paulo querendo me conhecer aqui em Pedro Leopoldo, veio me visitar. Mas ele chegou aqui, ele ficou surpreendido com os meus modos de viver. E chegou até me dizer: Chico, eu achei que eu ia chegar aqui, encontrar um rapaz assim, bem vestido, todo alinhado, arrumado, vida farta, e eu vejo um maltrapilho. Eu que vim de São Paulo para cá, pensando em te convidar para a gente formar uma sociedade dos médiuns. O Chico esboçou um sorriso sem graça, né? Não disse mais nada. E ali ele disse assim para os amigos dele: eu sempre vivi assim e eu sempre hei de viver, humildemente, enquanto eu estiver aqui passando as minhas provas. Se vivendo assim, simplesmente, as pessoas já acham que eu sou rico, que eu tenho vida, que no banco eu estou cheio de dinheiro por conta dos livros, imagina se eu vivesse todo pomposo por aí. O que é que não iam pensar de mim? Aí o Chico emendou a conversa e contou uma história para eles. São histórias reais, viu, gente? Ele contou assim: dias atrás entrou um irmão infeliz lá no fundo do quintal da minha casa. Ele tinha o hábito de roubar as coisas dos outros. Ele entrou, pulou o muro, se aproximou da janela do meu quarto, pulou a janela, foi lá no guarda-roupa e catou meu único terno de reserva.
Eu confesso para vocês que eu fiquei aflito, mas eu não fiquei desesperado. Mas os meus irmãos não se conformaram e falavam assim: tudo era muito difícil, né? Esse ladrãozinho de meia tigela entrou aqui, roubou o terno do Chico muito fácil. Certeza que ele volta. Certeza que ele revolta para roubar mais coisas. Mas ele que espere só, nós vamos pegá-lo. E aí bolaram um plano. Pegaram umas roupas velhas, usadas, fizeram uma trouxa e deixaram lá perto da janela do Chico. A hora que ele chegar, ele vai ver só. Aí o Chico, percebendo a intenção dos seus irmãos, foi logo dizendo assim: vocês não se preocupem, não. Vocês podem deixar que disso aí eu vou cuidar. A hora que ele aparecer aqui, eu grito vocês. Aí passaram, só que antes disso, sem que os irmãos vissem, o Chico escreveu um bilhete e botou dentro da trouxa de roupa. Aí passaram aí uns 3 dias, mais ou menos, o Chico estava lá já anoitecendo, estava lá na cama dele, acordado ainda, e o Chico escuta uns passos lá no quintal. Percebe que alguém chega perto da janela, cata a trouxa e dá no pé. Aí, a hora que ele já estava longe, aí ele avisou os irmãos dele: ó, entraram aqui, pegaram a trouxa, tal. E os irmãos do Chico foram lá, vasculharam o quintal e procuraram e não acharam ninguém. E ficaram bravos com o Chico. Ô Chico, que negócio é esse? Como é que você deixa o ladrãozinho embora? Estava tudo pronto para a gente pegá-lo. Aí o Chico, sem graça, né, fala assim: eu estava muito cansado, eu dormi. Aí os irmãos do Chico falaram assim: ó, Chico, quer saber de uma coisa? Você se dane, você vai ficar aí só com um terno só, porque a gente faz tudo para te ajudar e você não tá nem aí, né? E o assunto morreu por ali mesmo. Passando aí alguns dias, o Chico estava voltando lá da fazenda Modelo para casa final de tarde, que é onde ele trabalhava, e ele, na charretinha dele, alguém grita: Chico, Chico, você pode me dar uma atenção? Aí Chico desce e aquele rapaz confidencia para o Chico: Chico, eu preciso te pedir perdão. Fui eu que roubei o seu terno, fui eu que roubei a sua trouxa de roupas. Mas quero te confessar uma coisa. Quando eu cheguei em casa e eu abri aquela trouxa de roupa e eu vi aquele bilhetinho escrito assim: vá com Deus, meu irmão, vá com Deus, Deus te abençoe. Eu confesso, Chico, que aquilo tocou meu coração. E daquele dia em diante, eu sinto que Deus está comigo e eu não tenho mais vontade de roubar ninguém. Aí o Chico abraçou, né? Se comoveu, perdoou, conversaram e depois, na hora de ir embora, falou para ele: vai com Deus, meu irmão, vai com Deus, Deus te abençoe. Essa lição nos ensina que todo irmão perdido está sob os olhos de Deus e um dia há de ser convertido. Por pior que seja alguém, nunca devemos esquecer que até nas horas ruins há uma chance de se enobrecer. Assim, cabe a nós a boa intenção de nunca prejudicar nosso irmão, na certeza de que um dia ele mudará seu coração. Eu acho tão linda essa história, e se a gente for analisar aqui, vamos ver os dois comportamentos. O comportamento dos irmãos do Chico. Qual foi? É o mesmo do nosso. Revidar, né?
julgar, punir. Então, quando alguém mexe com a gente, não é verdade? A gente tem aqui, ó, umas presinhas aqui, umas garras escondidas, de repente elas se materializam. Não sabe nem de onde veio, né? Então, essa foi a intenção dos irmãos do Chico. Eles nem tinham sido lesados. Quem foi lesado foi o Chico. E qual foi a intenção do Chico diante de uma situação assim? Salvar aquele ladrão. A intenção do Chico era essa: salvar as pessoas, libertar. Porque todo mundo que chegava perto dele, ele era assim: ele tinha uma palavra, um sorriso, um abraço, uma mensagem. Todos que chegavam perto dele saíam melhores do que chegaram. E essa história, o que nos lembra essa história da passagem do Evangelho? Não tem uma passagem lá em Mateus 5,40 que fala o quê? Se alguém quiser te processar e tirar a tua túnica, deixe também que leve a sua capa. Não foi isso que o Chico fez? Hã? Levou o terno, leva a trouxa, não é? E assim, as pessoas se sentiam muito gratas ao Chico, né? Tinham, assim, uma gratidão imensa por ele, porque ele ajudava muito todo mundo. Então, às vezes, as pessoas queriam retribuir. Então, era costume as pessoas levarem, assim, muitos presentes para o Chico. E ele nada retinha para ele. Então, tudo ele dava a boina que ganhava, né? A camisa, ele distribuía com os mais necessitados. Uma vez um amigo viu que ele não tinha ali um relógio de pulso e chegou todo animado assim para dar um relógio de pulso para ele. A princípio ele não queria, mas insistiu tanto o amigo que ele pegou e começou a trabalhar com aquele relógio de pulso. Voltando lá da fazenda modelo, resolveu visitar a Dona Glória, que era uma senhora muito humilde e simples, que há uns dias tinha ido ao centro espírita Luiz Gonzaga e o espírito Dr. Bezerra de Menezes havia recomendado para ela uma receita homeopática, para ela tomar de hora em hora. E assim, né, Chico passou os dias, queria ver como é que estava a Dona Glória. Chegou lá, ela falou assim: ah, Chico, eu não estou tomando remédio direito, Chico, porque aqui na minha casa não tem nenhum relógio. Então, na hora, ele catou o relógio dele, um relógio bonito, né? E já entregou para Dona Glória. Ele ganhou fortunas. Muitas pessoas não sabem, mas ele ganhou fortunas já. Uma senhora chamada Consuelo, da cidade do estado de Goiás, uma vez passou em cartório para o Chico 400 hectares de alqueire para ele. E o que o Chico fazia quando ele recebia assim um valor muito grande, né? Ele costumava deixar na própria cidade do doador o dinheiro recebido por uma entidade assistencial, uma entidade de caridade. Aí ele passou a fazenda que ele ganhou, metade ficou para o estado de Goiás, para uma entidade assistencial, e a outra foi revertida lá para o centro. Os diretores pediram parte para aplicar ali na assistência social do centro, mas não ficava nada para ele. Uma ocasião, um confrade de São Paulo chegou, trouxe uma caneta bonita para ele, né, laqueada em ouro. Chegou todo empolgado, né? Ó, Chico, é uma forma de gratidão aqui por tudo que você fez por nós, tal, né? Aí Chico pega aquela caneta, Chico olha a caneta e ele fala assim: pronto, agora você pode levar de volta. Mas Chico, é com o maior carinho. Ele falou assim: mas eu já guardei a caneta no meu coração. Ou seja, né? Olha como um gesto pequeno desse nos ensina.
Porque tudo a gente guarda, não é verdade? Ah, ó, eu não vou dar isso aqui não, porque isso aqui foi minha mãe que me deu. Ah, isso aqui é lembrança do meu pai. Ah, isso aqui foi fulano que me deu. E nós vamos o quê? Acumulando coisas, represando energias. E o Chico vem com essa bela lição nos ensinar que o gesto de carinho fica guardado aqui, ó, no coração. Reencarnações vão passar e aquilo nunca vai ficar esquecido. Vai ficar aqui registrado no nosso consciente, no nosso inconsciente, né? Olha que bonito isso. E o que a gente vê hoje, né? Tanto brigueiro, né? Famílias, irmãos se desentendendo por conta de herança de pai e mãe. Ah, mas nós também não vamos vender a casa, porque essa casa aqui pertenceu ao papai e à mamãe, é a nossa história de vida, né? Mas as lembranças nunca vão morrer, vão ficar guardadas. O que importa são as lembranças, porque tudo que é material um dia acaba ruindo, por si só vai se dissolvendo, né? Então, olha o que Chico nos ensina. E assim, mais uma história aqui, antes de irmos para ali. Frederico Figner, um velho amigo do Chico, lá da cidade do Rio de Janeiro, um homem de muitas posses financeiras, ele saía lá do Rio e ia lá em Pedro Leopoldo visitar o Chico frequentemente, acompanhar os trabalhos do Chico. E ele costumava, assim, usar o Jornal do Rio de Janeiro para defender o espiritismo naquela época das investidas da igreja, né? E um dia, estando ali com o Chico, tal, ele falou assim: Chico, fala para mim um ideal que você tem. Aí o Chico, com aquela bondade evangélica, falou assim: ah, o meu ideal é cumprir a vontade do nosso Senhor Jesus aqui na terra e ajudar os necessitados. Aí o Frederico falou assim: sim, Chico, eu sei. Essa vontade sua aí também é a minha vontade. Mas eu estou falando, Chico, um ideal aqui da terra mesmo. Alguma coisa aqui da terra que você tem vontade de ter que você não pode. Aí o Chico pensou e falou assim: olha, eu acho que se eu ganhasse aí 300 mil réis por mês, eu ia ter assim uma vida mais folgada, né? E aí eu ia ter mais tempo para me dedicar ao evangelho e às pessoas. 300 mil réis, calculo eu, que seria algo que a gente pudesse ganhar hoje para pagar as nossas continhas do mês, nada mais que isso, né? Aí Frederico guardou aquela resposta do Chico no coração. E o tempo passou. Passou. Frederico desencarnou e ele deixou uma fortuna de 35 mil contos de réis naquela época. Uma fortuna, milhões, né? Deixou para duas filhas que não eram espíritas, eram católicas, deixou isso em testamento. E lá no testamento dele, ele deixou lá escrito que era para entregar para o Chico 100 contos de réis, com a explicação de que aquele dinheiro, esses 100 contos de réis, aplicado com juros mensais de X, o Chico ia ter uma renda mensal de 300 mil réis. Aí, as filhas dele, querendo fazer a vontade do pai, fez o advogado preencher o cheque e mandou o cheque de 100 contos de reais pelo correio lá para Pedro Leopoldo. E naquele mesmo dia, né, o cheque demorava para chegar naquela época, o correio, né? O pai do Chico, seu Cândido, reuniu os irmãos e falou assim: meus filhos, o imposto da casa chegou. 8
R$ 1.000. Como é que a gente vai fazer para pagar? Não temos dinheiro. E não tinha mesmo. Dos filhos. Opa, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Dos filhos, o Chico. Opa, falando muito e não tomei água. O Chico dos filhos era o que mais se preocupava. Porque a gente sabe que ele ajudou o pai a cuidar dos irmãos, né? E passou o tempo, o cheque chegou. Chico abre, olha aquele cheque, vê assim e fala assim: o que esse dinheiro está querendo fazer comigo? Pega o cheque, bota no envelope e devolve para as filhas do Frederico, dizendo assim: esse dinheiro não me pertence. Vocês são as herdeiras. Pode ficar com ele. Aí passou uns dias lá, o pai do Chico, o Chico foi perguntar para o pai: pai, e o imposto? Como é que a gente vai fazer para pagar o imposto? Aí o seu Cândido falou assim: eu não quero nem saber. Vocês que se virem, eu vou embora dessa casa, porque tem gente aqui que está recusando aí 100 contos de réis, né? Quer dizer, era oportunidade para pagar o imposto e muitas coisas mais. As meninas lá na capital, aliás, no Rio de Janeiro, receberam o cheque de volta, devolveram o cheque para o Chico, insistindo que ele ficasse. O Chico não ficou, devolveu pela segunda vez para elas. Elas, pela terceira vez, mandaram para o Chico. Aí o Chico escreveu que era para elas entregar o cheque para a Federação Espírita Brasileira para ajudar na divulgação do livro. E assim foi feito, né? Ele ficou livre daquela incumbência, né? Queria se ver livre daquele dinheiro para não ficar nem um pouco comprometido. Agora eu pergunto para vocês: se chega um cheque desse na sua casa, o que a gente faz? Hã? Meu Deus! O Senhor ouviu minhas preces, obrigado, não é assim? Que a gente não pode ver, né? Uma notinha verde, não é assim? Então eu trouxe essas histórias aqui para a gente conhecer um pouco do Chico. Ele era assim, essa pessoa, né? Pura, muito comprometido com a sua missão. E eu penso assim, ele é um presente, essa figurinha é um presente que Jesus nos deu na Terra. É um presente. Porque se você analisar toda a passagem do Chico na Terra, a sua fala, a sua história de vida, tudo que ele fez, você vai encontrar o evangelho vivo de Jesus nas suas atitudes. Tudo. Então, nós que somos espíritas, gostamos de ler bastante, né? Não é assim? Espíritas gostam de ler bastante. Vamos prestar atenção nessas obras do Chico. Na dúvida, vamos ler Kardec, vamos ler Chico. Chico tem quase 500 obras. Um espírito dessa magnitude, eu creio que não tem uma vírgula nesses livros fora do lugar. Então, tudo ele viveu plenamente. Né? Ele viveu o Cristo constantemente na sua vida. E a história do Chico é convidar-nos para que possamos fazer o mesmo. Tudo bem? Então agora eu vou contar aqui, de um jeito diferente, a última história para vocês. Tá bom? Agora é representando a tia Sassá, tá bom? Viane, você desliga aqui. Pode desligar, tá frio. Então agora eu vou botar o chapéu da tia Sassá, tá bom?
Ligar aqui o microfone. Já tá. Alô? Estão me ouvindo bem? Então? Olá! Olá! Tudo bem com vocês? Estou aqui outra vez para contar mais uma linda história do Chico. Tia Sassá e Chico Xavier. Essa história é uma história muito bonita que está retratada no livro de Adelino da Silveira, no livro Chico de Francisco, que se chama Jorge. Todo mundo conhece essa história, mas vocês vão ouvir aqui hoje de um jeito diferente. Tudo bem? Então vamos lá. Adelino da Silveira, lá da cidade de Mirassol, aqui pertinho, constantemente ia a Uberaba visitar o Chico. E ele conta que a fila das pessoas que aguardavam para falar com o Chico era enorme. E Chico atendia todos com a maior atenção, com a maior alegria. E Adelino conta que no meio daquela fila havia alguém muito especial. Era Jorge. Jorge vinha com os passos devagar, fisionomia cansada, olhos brilhantes, não via a hora de falar com o Chico. Os pés eram descalços, pés rachados. Vai saber se Jorge conheceu algum par de sapato pela vida. Pele escura, um odor terrível. As pessoas até se afastavam. O cabelo era enrolado. No rosto haviam marcas. Vai saber se não eram frutos de maus tratos. Na boca, poucos dentes havia. Um mau hálito terrível. Ali no canto da boca havia uma ferida que sempre sangrava, nunca cicatrizava. Vinha sempre com uma calça azul escura, uma camisa verde toda remendada. Jorge morava distante da cidade, aqui nesse casebre, com poucas telhas. As paredes eram cercadas de paus, tampas de plástico. Morava ele com seus irmãos, que eram boias frias. Saíam de manhã para o trabalho e voltavam só ao anoitecer, com poucos trocados no bolso. Quem cuidava das crianças era Jorge. Cobria o pequenininho com os trapos velhos, fazia ali para o maiorzinho um mingauzinho que muitas vezes não tinha gosto de nada. Esta era a vida de Jorge. Mas quando chegava a vez dele falar com o Chico, era uma alegria só. Chico dava-lhe a maior atenção. Eram 5, 10, 15 minutos só falando com o Jorge. As pessoas se incomodavam porque não via a hora de falar com o Chico. E Chico ali dava maior atenção. Vai saber se outras pessoas conversavam com Jorge. E Chico perguntava: Ô Jorge, como vai a vida? E ele dizia: tio Chico, a vida é boa. Jorge, conta para o tio Chico como é que foi a sua viagem lá da sua casa para cá. Tio Chico, eu vim apreciando as flores
flores pelo caminho, as flores que Deus nos deu para enfeitar o mundo. Ah, ô Jorge, conta para o tio Chico do que você mais gosta. Ah, tio Chico, eu gosto de ver o céu estrelado. Às vezes, parece, tio Chico, que eu vejo Jesus escondido atrás das nuvens me espiando. E Chico ali conversando com o Jorge, o tempo todo as pessoas incomodadas, Adelino se mexia na cadeira, e quando todo mundo achava que já tinha terminado, o Chico pergunta: conta para mim a tua semana, Jorge, como foi a tua semana? E ele falava: ah, tio Chico, eu vi 2 gatos brigando, eles se arranharam todos. Olha, tem um passarinho que fez ninho lá no telhado da minha casa. E ele contou até da goteira que caiu em cima da sua cama e molhou toda o seu lençol. E aí Chico fala assim: agora, Jorge, você recita uns versos para o tio Chico. E o Jorge recitava um verso, recitava 2, recitava 3, e o Adelino falava assim: ai, meu Deus, como o Chico tem paciência. E aí o Chico falava assim: Jorge, agora para despedida, recita aquele que eu mais gosto. Qual, tio Chico? Qual? Aquele, Jorge, da moça. Aí o Jorge pensava um pouquinho e falava: lembrei, tio Chico, lembrei. Aí ele arrumava todo o colarinho, passava a mão na cabeça, né? Estufava o peito, olhava assim para ver se as pessoas estavam olhando para ele e ele começava: menina, penteia os cabelos, joga as tranças para a carcunda. Queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Aí o Chico ria, o Adelino ria, as pessoas riam, era uma alegria só. Na hora da despedida, o Jorge se jogava para o Chico. Beijava a mão, abraçava e lascava um beijo no rosto do Chico. E ali ficava a marca de sangue daquela ferida que não cicatrizava. Chico, nenhum momento dava a impressão de que tivesse incomodado com o seu odor, com o seu mau hálito. Não limpava a ferida. Adelino conta que ele mesmo muitas vezes ia lá, molhava uma toalha e limpava o rosto do Chico. E assim, Jorge ia embora feliz da vida, com o seu bornalzinho cheio de coisas que ele ganhava das pessoas, um refrigerante, um trocado. E Chico conta que foi numa noite muito gelada, muito fria, que Jorge desencarnou no chão duro da sua casa, coberto ali por uns trapos sujos. Chico conta que o nosso Senhor Jesus desceu lá das alturas, entrou ali naquele casebre, pegou o espírito de Jorge no colo, abraçou e voou com ele para o espaço como se ele fosse o mais querido de todos os irmãos. O Adelino, quando conta essa história, ele se emociona, ele chora e ele diz que muitas vezes ele tentou, peraí um pouquinho, todas as vezes que ele ia para Uberaba, ele queria levar um
par de sapatos ou uma camisa para o Jorge, mas ele nunca fez. Nosso Chico foi o missionário que Jesus nos enviou de presente para trazer consolo e luz a tantos corações carentes. Não temos palavras, Chico, para expressar a nossa gratidão por tantos ensinamentos que trouxeram luzes ao nosso coração. Você tão bem soube viver os ensinos de Jesus. Foi humilde, bom e verdadeiro, clareando a terra com sua luz. Obrigada, querido amigo Chico. Tia Sassá tem por ti muito carinho. As crianças e adultos também te amam e você estará sempre aqui neste cantinho. Muito obrigada pela atenção. Que Deus nos abençoe, que possamos retornar em paz para as nossas casas.